Quando o Messias deveria ter aparecido em Israel? Havia um tempo profético ou algo assim? Ainda não. Que aparecesse um tempo profético? Há algum evento histórico que deveria ter ocorrido, como na profecia das 70 semanas de Daniel? Não. Há um evento que foi escrito. Diz Ezequiel que quando as árvores de Israel dão fruto, ou seja, frutos bonitos, é que começou a redenção. É o sinal. O que você compartilhou agora em hebraico sobre os frutos do Messias, que quando em Israel houver frutos... Não, sobre os frutos da terra de Israel. Aham. Ezequiel capítulo 37. Como entenderíamos esse fruto? Que tipo de fruto o Eterno estaria falando quando diz que quando a terra de Israel der frutos? Diz: vocês, montes de Israel, seus ramos darão frutos, frutas. Parei. Pronto. Para não ficar enrolando muito, algo assim, ok? Para não ter que ficar enrolando muito na explicação. Se isso é uma metáfora das ações do ser humano, não, ok? Para não ficar realmente enrolando muito, né? Quer dizer, eu quero dizer que se no livro de Gênesis ou Bereshit, o Eterno pergunta: o que é nascer da terra? Uma árvore? O conhecimento? Onde estaria o fruto do bem e do mal? E sabemos que isso é metafórico. Como podemos entender isso em Zacarias? De fato, de fato. De fato, diz que tudo saiu da terra. Ele também criou os animais, então deveríamos pensar que... Por isso, então, deveríamos pensar que também da terra. Quando diz que os montes de Israel darão fruto dos seus ramos, então tem que ser. E o versículo de Ezequiel 37 fala dos ramos, certo? Mas então, por que você diz da terra? Deve ser quando Israel tiver animais, já que Gênesis menciona isso. Não. Não é esse o ponto que quero chegar. O que quero focar, o que quero enfatizar é se ele está dizendo isso de forma metafórica ou se está falando espiritualmente. Ou seja, de dentro para fora ou de fora para dentro. De dentro para fora. Não é que ele estaria falando que em Israel haveria varas. Algumas varas produzem maçãs, peras ou outros frutos. Mas temos que, de repente, ver isso no âmbito espiritual. E essa é a pergunta. Se quando diz que vai dar fruto da terra de Israel, estaria falando de... Não sei se o povo de Israel daria fruto espiritualmente ou se as árvores dariam fruto. Você está me perguntando de novo? Sim, você entende o que eu quero dizer? Bom, vou me explicar. Ezequiel 37 diz: e vocês, montes de Israel, etc., se refere a frutas? De acordo... Sim, mas o que quero dizer é que a palavra... Eu entendi você e acho que respondi, não? Mas eu entendi você. Talvez seja uma metáfora sobre eu entendi você e a resposta é que se refere à fruta. Ok. Então, quando o povo de Israel tiver frutas, ou seja, vegetais e frutas, é quando a vinda do Messias vai chegar. Quando a terra de Israel voltar a dar frutos bonitos, é o sinal de que começou a redenção. É aí que eu quero me concentrar, porque se nos basearmos no fato de que a terra de Israel dá frutos bonitos, como fazendo referência a frutas, seja melancia, seja pera, ou seja, o texto não faria sentido. O texto não faria sentido. Melancias não crescem em árvores, mas eu entendo você. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é, vamos supor maçãs, peras e todas essas coisas. Vamos supor, não faria sentido o eterno Hashem dizer que peras ou maçãs nascendo em Israel seriam sinal da vinda do Mashiach. Por que não? Ou não teria como, não faria sentido? Por que não? Não faria sentido? Me explica por que não? Você está levando o texto e li literalmente que tem que ser frutos e eu fazendo o quê? Eu estou levando o que está escrito e você está tentando dizer o que não está. E eu estou te perguntando, por que não seria o que o texto diz? Sim, porque, já vou te dizer por quê. Porque quantas vezes o Eterno nos disse, meu povo foi infiel comigo, meu povo, não falo isso como crítica, meu povo foi infiel, se afastou de mim e dos meus estatutos. Então,
fazendo referência a isso, diríamos que quando o povo de Hashem der frutos, por fazer Hagá ou Techuvá, por dizer dessa forma, Ok? é que é preciso ver o que é a aceitação. Quando o meu povo aceitar, quando o meu povo voltar, quando o meu povo se unir, quando o meu povo voltar para mim. Quer dizer, eu falo isso baseado nos textos, né? Não estou dizendo isso como sinônimo de falta de respeito, porque você sabe que não é a primeira vez que eu participo dos seus likes. E também não quero, ai, aquele que quer ter razão. Não. Vá direto ao ponto, por favor. Então, se nos basearmos na Torá ou se nos basearmos no Tanakh, há muitos textos onde o eterno Hashem diz: meu povo está afastado de mim, meu povo. Então, eu pensaria mais quando o eterno... Ok, vamos parar por aí. Um segundo. Me diga um texto que diga isso e que em seguida, depois de ter dito isso, Deus não diga que, de qualquer maneira, vai trazê-los de volta para a sua terra. Bem, isso é lógico. O povo israelita precisa voltar totalmente para sua terra. Me diga, onde está escrito que a condição para voltar à terra é quando todos cumprirem as mitzvot? Quando fizer o quê? Quando cumprirem as mitzvot, ou seja, os mandamentos. Sim, mas nem todas as mitzvot são só para homens, há também para mulheres. Bem, quando o povo de Israel, homens e mulheres, cumprirem as mitzvot, poderão voltar. Ou seja, deste assunto, deste mesmo que você e eu estamos conversando, há uma discussão de fato entre os sábios de Israel e o Talmud. Se a redenção depende ou não, depende como se diz, das ações humanas de Israel ou de outros. E ao final desse debate, eles dão razão à opinião que diz que não depende de Israel fazer techuvá. A redenção de Israel não depende da techuvá, e na verdade essa é uma discussão mais profunda porque diz que há duas opções para a vinda do Mashiach, ou in be'ajishená, ou in beitá, ou seja, o Mashiach chega pelo caminho bom se todos fizermos techuvá e nos comportarmos bem, ou in beitá, que quer dizer pelo caminho difícil. E isso traz versículos muito conhecidos por muitos, que são Zacarias 9 e Daniel, que chega como montado sobre um jumento, ou seja, que chega de forma suave, é a redenção em que todos fazem techuvá. Ou que chega como em Daniel, que chega como o Mashiach, como com poder e a força. Essa discussão é conhecida, no fim, chega de qualquer jeito. Cumpramos ou não mitzvot, isso não faz tanta diferença. Depende, mas não é o principal fator. É que eu não quero, como dizer, ou seja, não quero, quero ser um pouco mais preciso no que quero dizer. Se você me diz que não é por isso, então pergunta. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Entre o povo de Israel, por que tanto compromisso com a Torá? Qual a lógica disso? Qual é o ponto aonde querem chegar? Qual é a meta? Qual é o objetivo onde querem? Ou seja, onde querem? Na minha perspectiva, o objetivo é que o mundo seja melhor. Na verdade, os profetas já dizem que as pessoas do mundo vão aceitar e haverá paz. E toda essa utopia. E isso nós consideramos que para um mundo ordenado, quem nos dá essas diretrizes é a Torá. E o objetivo de cumprir as mitzvot é cumprir a vontade de Hashem, que a expressa por meio das mitzvot. Porque são o código que nos permite transformar este mundo, primeiro. Segundo, a sua pergunta. Não faz sentido que, quando surgirem frutas, seja a redenção? Faz todo o sentido. E eu te dou a prova. Por 2000 anos, esta terra foi um deserto improdutivo. Qualquer pessoa pode ler botânicos, historiadores e cronistas que estiveram aqui nesse período. E eles escrevem: aqui não há frutas, aqui há fome, é desértico. Ou seja, Nachmanides, que foge da Catalunha e vem para a terra de Israel. Falamos do ano 1270, ele escreve: essa terra não dá frutos, mas dará ao seu verdadeiro dono. Quando o verdadeiro dono, o povo de Israel, voltar e se reunir na terra de Israel, ela voltará a dar frutos. Por muito tempo não deu frutos. Quando a terra de Israel voltou a florescer,
Coincidência? Quando o povo de Israel voltou, começamos a trabalhar a terra. Eu também trabalhei nela. Fui agricultor nos kibbutzim, Eliabe e Gânia, trabalhando e arando a terra. Então, quando viemos arar a terra para dar frutos, a terra deu frutos. E isso porque a terra de Israel não cedeu aos persas, nem aos mamelucos, nem aos otomanos, nem aos britânicos. E sim, ela se rendeu a nós, a terra, para nós ela deu frutos. Por quê? Porque o profeta disse que quando chegar a redenção, a época da redenção, e o sinal de que a redenção começou é que a terra de Israel dará frutos. Faz todo sentido para mim. Ah, eu entendo o que você quer dizer, mas assim, vendo como assim, vendo e sentindo, tipo, não. Ou não há uma concordância? Você não vê que o povo de Israel, por 2000 anos, fomos dispersos, perseguidos, sem voz, influência ou nada. E, contra todas as probabilidades, construímos um país e nos tornamos uma superpotência em 7 décadas. Somos um dos, não sei se o país, mas o povo, a minoria, com mais influência que muitas pessoas querem seguir a Torá. Não é por nós, mas porque Hashem age através de nós. Apenas transmitimos ao mundo o que Hashem nos deu nesta literatura. E tudo isso, só que o judeu foi o mais pisoteado. Agora tentam nos pisotear e fazem seus esforços, mas nós mesmo assim não nos deixamos e nos aproximamos cada vez mais do que disseram os profetas. Imagine um judeu de 100 anos atrás pensar que o povo judeu teria Jerusalém como capital nacional. Isso era uma loucura. 100 anos atrás isso era impensável. 80 anos atrás estavam cremando, estavam colocando nossos avós em câmaras de gás. Na Europa era impensável. Ou para uma criança em um gueto na Polônia, pensar que os judeus algum dia teriam um exército, impossível. Hoje em dia isso é possível. Por quê? Porque o profeta disse. Mas não, eu não vejo desse ponto de vista de que era impossível. Porque Davi, se formos para Davi, se formos para Shaul, olha, O que você está dizendo? Abraão. Então Josué levantou as mãos, filho de Num. Somos um exército. Você está indo muito para trás. A partir de agora, Vamos mais um pouco, mas sem ir longe. Israel tem exército e todas essas coisas. E se falarmos de Jerusalém, bem, Jerusalém é que naturalmente é um fato. O Tanad reflete que é a grande Jerusalém, ou seja, sempre foi apenas uma... Seu áudio está cortando. Seu áudio está cortando, mas deixa eu te dizer que fico muito feliz. Você tem uma ótima ideia por... uma expressão elevada ou enaltecida. Sim, deixa eu te dizer que fico muito, muito feliz. Que é metaforicamente, é literalmente. Como você interpreta isso? Fico muito feliz que para você seja claro como água. Que isso aconteceria, que Israel voltaria a Jerusalém, teríamos um exército, o que para você é claro. Por quê? Porque Josué e Davi. Então, me alegra que pessoas como você tenham uma ideia muito clara que lhes permite ver o que os judeus também sabíamos durante 2000 anos. Por exemplo, não sei, os judeus perseguidos na Inquisição, amarrados a uma estaca por não acreditarem no ídolo do cristianismo. Durante a Inquisição, antes de queimá-los, perguntavam: você aceita Cristo? Eles respondiam: não aceito, porque o Mashiach vai chegar e as coisas vão mudar. E por isso eles eram queimados. Então, para pessoas assim, e como você, que tem isso muito claro, eu dou uma salva de palmas. Para uma criança em um campo de concentração na Shoah, a situação não era fácil. Para muitos sim, por exemplo, sabemos de grandes como o Rabino Eliashiv, e assim cantavam animados, ou seja, as músicas que ele mencionava. Eu creio com fé completa que o Mashiach vai vir. Enquanto os trens chegavam a Auschwitz, sim, há pessoas, mas nem sempre em nível nacional. Foi tão claro que o exílio ia terminar, mas terminou. Porque, assim como você afirmou, é uma promessa que nos foi feita, e ainda faltam mais promessas que serão cumpridas, como a reconstrução do templo, como muitas outras. E bom, fico feliz por ter tido esse diálogo. Se permitir,
Chamarei outros para debater bastante sobre Ezequiel 37, falando de frutas.